Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia nessa manhã. Deus já fez tanta coisa conosco, mas eu creio que Ele tem mais para fazer ainda. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 12. Abra na tua Bíblia de papel, abra na tua Bíblia eletrônica. Se você não puder, acompanhe conosco aqui. Mateus 11, 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Está aqui atrás, não está? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Irmãos, eu creio que esse é um versículo que às vezes nos coloca diante de uma contradição. Quando eu leio esse versículo e ele diz que desde os dias de João Batista até agora, ou seja, até os dias de Jesus, quando ele se manifestou, desde os dias dos profetas, desde os dias da lei até os dias de João Batista, e agora o reino de Deus, ou o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Uma pergunta vem na minha mente, e a pergunta é essa: será que é o mesmo Deus que está falando? Porque não é Ele que diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é Ele que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é Ele que diz, não se estribe, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e não se apoie no seu próprio conhecimento. Por que é que nós vamos encontrar logo no início dos evangelhos um versículo dizendo que o reino de Deus é apoderado por força e para tomar posse dele você precisa usar de força? Na verdade, ao preparar o caminho, você sabe que quando João Batista veio, ele diz: eu sou a voz que clama, preparai o caminho do Senhor. E ao preparar o caminho, João, ele deixou o reino de Deus disponível para os improváveis. Quantos aqui se considera um improvável? E isso, na época, foi um espanto, foi um escândalo para os religiosos. Na verdade, de repente, publicanos, pecadores, prostitutas, aqueles que eram considerados escória e lixo da sociedade, estavam agora ansiosos para entrar no reino de Deus, porque uma mensagem estava sendo pregada que dizia que eles também eram bem-vindos a esse reino. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 16, versículo 16, nós vamos encontrar de novo esse versículo. E lá diz assim: até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas. E preste atenção como é que Lucas relata esse versículo. Ele diz assim: e todos estão ansiosos para entrar. Até a chegada de João, a lei de Moisés e os profetas, a mensagem dos profetas era o que guiava o povo, mas agora as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Irmãos, multidões passaram por cima das exigências dos escribas e fariseus. Então, publicanos, pecadores, pagãos, impuros pela lei, leprosos, naturalmente odiados, se juntaram na companhia dos convertidos, todos se lançaram na graça manifestada pela doutrina de João, todos. Diga comigo, todos. E eles, de fato, obtiveram a graça para entrar no reino de Cristo. Levanta a tua mão comigo, fecha os teus olhos. Diga comigo, Espírito Santo da verdade, que nessa manhã, a tua verdade, a tua palavra, ela me guie e ela fale ao profundo do meu coração. Senhor, em teu nome, eu me declaro livre, aberto para receber
a direção e a unção do Espírito Santo pela tua palavra. Irmãos, João no capítulo 1, versículo 14, ele diz que aquele que é a palavra se tornou carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, e aí ele completa dizendo, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. E é exatamente isso que os evangelhos estão dizendo, que até a chegada de João, a lei de Moisés, as mensagens dos profetas, foi o que guiou o povo, mas agora havia uma nova notícia, uma boa notícia que estava sendo anunciada. E essa notícia, ela vinha carregada de graça e de verdade. João 17 diz, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio ou por intermédio de Jesus Cristo. E uma vez que a graça foi revelada, uma vez que a doutrina da graça foi claramente revelada, já nenhum pecado do passado, nenhum sentimento de indignidade no presente, deveria impedir qualquer pessoa de entrar no reino de Deus. E eu quero declarar isso para você essa manhã também. A graça e a verdade estão disponíveis para a tua vida. Estão disponíveis para a sua casa, para a sua família. E, irmãos, nenhum pecado do passado, e nenhum sentimento de indignidade que você possa estar sentindo nesse momento, percebendo nesse momento da sua vida, deveria te impedir de entrar no reino de Deus. É essa graça que te convida para o reino. Põe a mão sobre o teu coração e diga, há um convite. Irmãos, há um convite para vocês. Há um convite para mim, há um convite para essa casa, para essa família. Um convite para entrar num reino. Não é um convite para qualquer outra coisa, é um convite para entrar e participar no reino. Aquela graça anunciada para João, ou por João, não era apenas a graça para aquela época. A mensagem de João abriu a era da graça que todos nós que estamos aqui essa manhã vivemos e desfrutamos. E por que eu estou dizendo isso tudo com você até agora? Porque a mesma atitude, preste atenção nisso, a mesma atitude que aquelas primeiras pessoas que ouviram a mensagem do reino tiveram, deve ser a nossa também. Ouça isso de novo. Por que eu estou dizendo isso até aqui? Porque a mesma atitude daqueles publicanos, daqueles pecadores, daquelas prostitutas, dos leprosos, a mesma atitude que eles tiveram, deve também ser a atitude que eu e você carregamos no nosso coração. A Bíblia diz que todos estavam ansiosos por entrar. Em outras palavras, eu não sei quando, e eu não estou te convidando a fazer isso, mas quando você quer entrar muito num lugar, você faz tudo o que é possível para você poder acessar aquele lugar. Algumas pessoas, às vezes, elas rompem cercos para entrarem em determinados lugares. E, na verdade, foi necessário para aquela turma daquela época furar o cerco. Eles precisaram furar o cerco dos religiosos, eles precisaram furar o cerco daqueles que fechavam o reino, e de repente uma mensagem de graça e de misericórdia estava sendo pregada dizendo, ei, o reino dos céus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a Bíblia diz que todos estavam ansiosos para chegar. Lucas 16, na NVI, versículo 16, ele diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João, desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino, e olha só, todos tentam forçar sua entrada nele. Enquanto eu estou pregando, eu estava lembrando que uma vez, lá no Uruguai,
veio um pregador de fora, numa igreja, e eu fui com uma turminha da igreja nesse evento. E eu lembro que tinha tanta gente, não tinha como entrar, e eu estava lá, falei, puxa, eu trouxe os jovens aqui da minha igreja para ouvirem esse homem, estou tentando lembrar quem era, não consigo lembrar, e eu estava tentando forçar a entrada, eu estava lá, fui lá, moço, não tem um jeito de entrar? Não tem um jeito do nosso pessoal, olha, eu vim com vários jovens aqui, eu trouxe o pessoal da minha igreja, não tem um lugarzinho aí dentro? Quem alguma vez já fez isso? E eu estava ali, e eu lembro que, de repente, ele virou e falou assim, abre espaço, deixa entrar o pessoal do Pastor de Rivera. Agora, eu te dou o contexto, tá? Rivera é na fronteira do Uruguai com o Brasil. E quando ele ouviu o meu sotaque, ele achou que eu era um pastor de muito longe. Mas eu era ali da própria cidade. Mas, irmãos, eu tenho que ser sincero para você, eu não desmenti nada. Eu falei, bom, deixa ele, né? Eu não falei para ele que eu era, ele presumiu isso, ele está me deixando entrar. Aqui fala que todos forçavam a entrar. Em outra versão diz, né, como eu já li para você, sofre violência. E como eu te disse, foi necessário furar o cerco de Satanás, foi necessário furar o cerco dos religiosos. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês essa manhã. Você pode ter nascido numa família religiosa e ainda assim não ver o reino de Deus. Você pode se inscrever, ser um membro da comunidade, se inscrever para um ministério, participar num ministério e ainda assim não ver o reino dos céus. Você pode ter muito conhecimento bíblico, você pode ter feito um instituto bíblico, você pode ter ido para uma faculdade de teologia, você pode ser um grande estudioso dos princípios da palavra de Deus, saber muito sobre a religião, sem ver o reino de Deus. Eu preciso lembrar vocês que você se tornou um cristão, não porque apenas você um dia decidiu se tornar um cristão. Ao contrário, o que aconteceu com você não partiu de você. Aliás, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, isso é um dom de Deus, não vem de vocês para que ninguém se glorie. Na verdade, a única coisa que você fez foi corresponder à graça dele. Ele bateu na tua porta e você abriu. Não foi você que bateu na porta dele, ele bateu na tua porta e você abriu. Você se tornou um cristão por causa de uma graça poderosa. Você se tornou um cristão por causa de uma visitação do Espírito Santo na sua vida. E se você está aqui essa manhã e você está vendo o reino de Deus, é porque você nasceu de novo. Esse é o único jeito. João 3,3, vocês vão lembrar da conversa de Jesus com Nicodemos. Ele diz, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu me preocupo porque esses dias a igreja, de um modo geral, tem se tornado, muitas vezes, tem adquirido uma mentalidade empresarial, comercial, e às vezes as pessoas, eu comecei falando isso hoje de manhã, porque isso é algo que tem me preocupado, às vezes as pessoas, os membros da igreja, eles assumem um relacionamento de cliente com fornecedor. Então o louvor vem aqui e fornece, e nós somos os clientes. O pastor vem aqui e fornece a palavra, e nós somos os clientes. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é algo muito mais especial. Isso aqui é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é muito além disso. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela só pode ser vista por aqueles que nasceram da água e do Espírito. Só por aqueles que nasceram de novo. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a obra de Deus e nascer de novo. Mas isso não está acontecendo com você. Faz assim com a sua mão e fala assim, eu posso ver o reino dos céus. É bom a gente ir declarando isso. João 1, 12 e 13, ele diz assim,
aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, lembre-se disso, pelo Espírito Santo, Jesus foi feito um de nós, para que, pelo Espírito Santo, nós sejamos feitos como Ele. O Espírito Santo visitou uma jovem chamada Maria, e aquele que veio de Deus nasceu por obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo visitou a sua vida. E ao visitar a sua vida, você também nasceu como filho de Deus, você nasceu por obra do Espírito Santo. Você não é um filho da carne, você não é um filho do sangue, você é um filho do Espírito de Deus. Agora, eu te digo isso porque quando João pregou a mensagem, a Bíblia diz que eles estavam ansiosos por entrar no reino, eles estavam dispostos a forçar a porta, eles estavam dispostos a quebrar o cerco para ver o reino de Deus. Põe a mão sobre o teu coração, dá um sorriso, relaxa, respira fundo aí. Amém? Estão bem? Estão vivos? Os que estão vivos digam amém. Os que estão mortos não digam nada, não corra esse risco. Com a mão no coração, diga: eu nasci do Espírito de Deus. E o que eu quero que Deus coloque no teu coração é que nunca você perca esse desejo, essa ansiedade de ver o reino de Deus. Porque, irmãos, ver o reino de Deus é se apossar de algo que é oposto à natureza e o curso desse mundo. Se apossar desse reino é você tomar algo que é totalmente oposto à sua natureza, como ser humano, mas também algo que é totalmente oposto ao curso desse mundo. Jesus, na verdade, ele viveu num mundo que era totalmente contrário a ele. Ele chegou na terra, ele se fez homem, mas esse mundo foi totalmente contrário a ele, totalmente hostil a ele. Mas a Bíblia diz que ele suportou a oposição dos pecadores, e ele viveu para agradar a Deus. Jesus, ele exerceu poder confrontando o reino das trevas e o sistema desse mundo. E é importante que a gente entenda que, à medida que o reino é revelado para a gente, nós também vamos precisar exercer poder do reino. Deixa eu dizer isso para você. À medida que você vê o reino, quando você vê o reino, não tem como você viver, ou pelo menos você não deveria viver, sem exercer poder do reino. Como? Nos posicionando contra a correnteza que nos pressiona a seguir o curso desse mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino que os leprosos viram, o reino que os publicanos viram, o reino que os pecadores viram, era um reino de graça, mas também é o reino que lá na frente a Bíblia vai dizer que aqui chegaram esses homens que mudaram o mundo e colocaram o mundo de cabeça para baixo. Você serve um reino, você está no reino, você faz parte de um reino que não é, ou que não segue o curso desse mundo. O reino que nós servimos, a força é do fraco. No reino que nós servimos, o menor é o maior. No reino que nós servimos, vive quem morre. No reino que nós servimos, o último é o primeiro. No reino que nós servimos, a riqueza, meus irmãos, é dos pobres. A sabedoria é dos simples.
O reino não pertence aos poderosos, pertence aos pequeninos. A sabedoria não é dos fortes. A sabedoria não é dos entendidos, daqueles que têm conhecimento. A sabedoria é dos simples. Nós servimos um reino que perde quem ganha. É verdade. Ou que quem perde ganha, se você preferir. Nós servimos um reino que o inteiro é quem está quebrantado. No reino se você pode ver o reino, você vai entender que quem nada tem é dono de tudo. Se você está vendo o reino, você vai entender que quem renuncia é o que toma posse. E a pergunta que a gente precisa fazer essa manhã: será que estamos vendo o reino? Ou será que nós estamos vivendo no curso desse mundo? Será que nós estamos tentando usar da nossa força para nos posicionar como os fortes? Será que nós estamos oprimindo o menor para que nós sejamos os maiores? Será que estamos nos apegando à vida de todas as maneiras, nos agarrando de todas as maneiras, com medo de morrer? Será que nós estamos querendo, em todo o tempo, ser os primeiros? Ser servidos? Será que nós estamos preocupados com as riquezas da terra? Será que nós estamos tentando obter sabedoria através do conhecimento natural? Uau, essa é uma pergunta muito séria. Às vezes, irmãos, nós ignoramos que nós estamos lutando com inimigos que na maior parte do tempo atuam na escuridão. E por um tempo eles podem estar invisíveis aos nossos olhos. E esses inimigos, eles bloqueiam a nossa vida, eles se alojam no nosso coração, eles se abrigam na alma. E o problema desses inimigos é que eles envenenam os nossos relacionamentos. Eles debilitam a nossa fé. Eles distorcem nosso caráter. E eles enfraquecem a nossa saúde espiritual. Eu estou falando com vocês sobre forças que às vezes a gente não dá atenção para elas, mas são forças corrosivas que se fortalecem na escuridão. Quanto mais elas estão escondidas, mais eficazes elas são. Quanto mais elas sejam um segredo oculto na nossa vida, mais elas crescem, mais poder elas têm, mais influência elas têm. E essas forças têm nome. Talvez até agora você está, pastor, você está me falando, eu estou tentando entender do que você está dizendo. Vamos ver se eu consigo te dizer um pouco mais perto. A falta de perdão. A falta de perdão não é um valor do reino. Vive rancoroso, vive ressentido quem não viu o reino. Porque normalmente os nossos ressentimentos são por quê? Porque alguém nos tratou mal, alguém não nos deu o valor que era nosso. Mas se nós estivéssemos vendo o reino, nós teríamos dito: o que importa? No reino, o maior é o menor. No reino, aquele que perde tudo é o que ganhou tudo. No reino, aquele que não recebeu honra é o que é honrado. Nós vivemos um reino de cabeça para baixo. Não estamos vendo o reino. Quer ver outra coisa que destrói nosso coração? Que são forças ocultas que vão nos minando, nos corroendo por dentro, o orgulho. Essa semana eu tirei um dia para jejum e oração. Eu fui para o bosque de Jesus. E no primeiro momento que eu cheguei lá, eu comecei a meditar, a orar. E Deus começou a confrontar o meu orgulho.
o meu orgulho. Irmãos, quanto mais... E assim, deixa eu falar com você, eu não me considero uma pessoa orgulhosa. Eu não sou, assim, naturalmente eu não sou uma pessoa orgulhosa. Não tenho orgulho de nada. Mas essas coisas, elas se alojam no nosso coração de uma maneira muito discreta. Então, eu lembrei que na semana passada, eu cheguei aqui na igreja bem bravo. Não foi com você não, tá? Fica tranquila. Você é outro episódio, a você eu peço perdão depois. Cheguei bem bravo. E eu virei para o pastor Josué, falei, pastor Josué, eu preciso que você faça isso. E ele virou e falou assim, mas pastor Luiz, não daria para fazer isso? Falei, pastor Josué, eu preciso que você faça isso. E ele, pastor, mas não poderia fazer isso. Eu olhei para ele, pastor Josué, você pode fazer só porque eu estou te pedindo? Aí ele, sim, pastor. E eu fui embora, eu falei, usei a força da minha autoridade. Isso não é a força do reino. Usei a força da minha posição. Oprimi uma pessoa. Coloquei ela debaixo de um jugo. Lógico, eu depois liguei para o pastor Josué, eu pedi perdão para ele. Mas vocês estão me entendendo como a gente faz isso porque a gente não vê o reino. Porque quando você vê o reino, o menor é o maior. A pergunta é, como eu posso servir o pastor Josué e não como o pastor Josué pode servir a mim? Porque se você quer ser o maior no reino, você precisa ser servo de todos. Deixa eu dizer algo para você, a maioria das cargas que você está carregando na tua vida, a maioria das coisas que roubam a sua felicidade, a maioria das coisas que estão corroendo você por dentro, são um monte de bobeira que você poderia não estar carregando se você estivesse vivendo o reino de Deus. Ele diz, o meu reino é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Daí você vai num lugar, uma pessoa te ofende, você não fica ofendido. Por que você não fica ofendido? Porque você fala, olha, me maltratou. Aí você fala, bom, quem perde ganha. Alguma coisa eu perdi, eu ganho. Alguma coisa vai acontecer. Deus deve estar trabalhando algo dentro de mim, Deus deve estar fazendo algo dentro de mim. Mas o que a gente faz? Um irmão não dá a gente a honra que a gente merece, não atende a gente do jeito que a gente quer, a gente vai lá e a gente faz o quê? A gente faz fofoca. A gente vai lá e fala, não, sabe essa pessoa? Aquela pessoa lá, ela falou assim de mim, falou isso de outro, fez aquilo outro, tal. E aí a gente acumula. Nós vamos acumulando dentro de nós a raiva, o ressentimento. Ou às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, então talvez você não usa de poder, porque você não tem o poder com você, mas você então usa de manipulação. Eu falo com fulano, eu converso, tem que acontecer do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ser da minha forma. Ou talvez, pode ser a ambição, o descontentamento, pode ser o ciúme, a inveja, a cobiça, o pessimismo, a maledicência, a fofoca, a impureza, eu não sei. Uma coisa eu sei, essas forças nos corroem, nos destroem. Na verdade, existe uma solução para isso. Porque da mesma maneira como essas forças nos corroem, nos destroem, às vezes ofendidos com alguém, às vezes nos sentindo menores, às vezes nos sentindo preteridos, enfim, da mesma maneira como essas coisas nos destroem. E claro, poderiam ser outras coisas, poderia ser a impureza, poderia ser um desejo ilícito, poderia ser um pecado muito, muito claro para você também. Mas essas forças, elas perdem poder quando nós expomos essas forças à luz da verdade de Cristo. Romanos 13:12 diz assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem,
Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Põe a mão sobre o teu coração, respira de novo. Faz isso aqui bem. A Bíblia diz, revistam-se da armadura da luz. E o que é essa armadura da luz? O próprio livro de Romanos, 2 versículos na frente, vai responder dizendo assim, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Irmãos, essa armadura da luz é o próprio Jesus. É o seu caráter, é o seu método, é o seu altruísmo. Quando eu era, há muito tempo atrás, quando eu era um jovem, houve um movimento, talvez alguns de vocês vão lembrar, era uma pulseirinha de borracha que perguntava assim, o que faria Jesus no teu lugar? Quem lembra dessa pulseirinha? Isso, se denuncia, vai, se denuncia, não se esconde não. Você lembra. Uma pulseirinha, o que faria Jesus no meu lugar? E essa é uma pergunta que a gente deveria perguntar lá no seu trabalho, quando o seu patrão não corresponde a você. O que faria Jesus? Será que Jesus morgaria o dia inteiro? E falaria assim, não me paga o que eu mereço, então também não vai ter o serviço que merece. Quem faz isso não está vendo o reino. Porque a Bíblia diz, tudo que você fizer, seja em palavras, seja em obras, faça como se fosse para o Senhor. Então, quando você está vendo o reino, você sabe que você não trabalha para o teu patrão, ao contrário, Deus usa o teu patrão para pagar você, para que você possa ser um servo de Cristo atuante na terra. Quando você entende isso, você sabe que o seu salário não vem dele, o seu salário vem do reino, vem do Senhor, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais abundante do que você pode imaginar. Quando o pastor Tiago veio trabalhar na igreja, ele era um cara muito bem sucedido, e eu lembro que quando eu fiz a oferta para ele trabalhar na igreja, o salário que eu ia oferecer para ele era 4 vezes menos do que ele ganhava. E eu lembro que ele se sentou diante de mim e ele falou assim, pastor, eu não quero saber quanto eu vou ganhar. A resposta é sim, eu só não vou aceitar se o valor que você vai me pagar vai me colocar em dívidas, se eu não puder pagar as minhas contas. Mas eu lembro também que ele falou assim, olha, eu só vou pedir o seguinte, eu vou trabalhar daqui 1 mês, porque eu sei que eu nunca mais vou fazer uma viagem para o exterior. Então, ele viajava muito lá para o Vale do Silício, enfim, eu nunca mais vou fazer uma viagem para o exterior, então eu juntei as milhas, o dinheiro que eu tenho, eu vou fazer a minha última viagem para o exterior, e aí eu vou vir trabalhar na igreja, porque eu sei que depois nunca mais. E eu virei para ele e falei, olha, a única coisa que você precisa saber, que você não vai trabalhar para mim, porque eu pago mal. Mas você vai trabalhar para o Rei dos Reis. Então fica tranquilo que ele vai dar um jeito. E eu talvez não vou ter aqui conta, mas uma coisa eu sei, todo ano, de alguma maneira, se não uma só vez, talvez 2, o pastor Tiago viajou para o exterior desde o dia que ele chegou aqui. Porque, meus irmãos, a gente não está vendo o homem, nós estamos vendo o reino. Estamos vendo um Deus que é muito maior, que quando você perde, você ganha. E não ao contrário. Jesus diz para Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, tudo que você vai ver é letra. Você vai abrir a Bíblia e vai ser letra. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você não nascer de novo, tudo que você vai ver é serviço.
Você vai vir, vou trabalhar na igreja, você vir na igreja, e sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um cliente, mas se você ver um reino, você entende que você é um sacerdote, você entende que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você começa a entender quem você é. Você não é crente só quando você está aqui no culto, você é crente lá no seu trabalho, você é crente na tua família, você é crente onde você vá, porque o reino não está de forma visível, o reino está dentro de vós, o reino está dentro de você. Então você não se importa quando você perde, porque quando você perde você ganha. Você não se importa quando você é perseguido, porque quando você é perseguido por causa dele, ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque da mesma maneira também perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Você não se importa. Você não está procurando a aprovação dos homens, você está procurando a aprovação de Deus. É muito interessante, põe a mão sobre o coração e fala: revestir da luz é revestir de Cristo. Agora, João 14,30 diz assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Jesus está falando isso para os discípulos. E ele diz assim: ele não tem nenhum direito sobre mim. Sabe por que é bom você se revestir de Cristo? Eu gosto de uma versão que fala assim: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Quando você se reveste de Cristo, o diabo não acha nada em você. Ele não tem mais nenhum direito sobre a tua vida. Ele não encontra mais nenhuma brecha em você. Ele não encontra nada que o alimenta, porque você está revestido de Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus Cristo vira teu esconderijo. Agora, estão lembrados de onde a gente começou? Jesus, na verdade, a Bíblia está dizendo assim: desde João Batista até os dias de hoje, o reino é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Para se apoderar do reino, nós precisamos desenvolver hábitos do reino. Eu chamaria hábitos de felicidade. Porque quando você... Na verdade, C.S. Lewis diz isso, que você nunca pode humilhar um humilde. O humilde nunca vai ficar humilhado, porque você não tem como rebaixá-lo, ele já se rebaixou ao máximo. Quando você começa a aplicar os valores do reino na tua vida, você começa a viver numa dimensão de felicidade, liberdade e alegria que não tem onde você adquirir, não tem como medir. Uma pessoa te xinga, ao invés de você falar: vamos lá fora que a gente vai resolver isso. E aí você fala: sou crente, mas não levo desaforo para casa. Você não faz isso. Você simplesmente está em paz. E é interessante que, por ser inferior, você se torna nobre. Por ser inferior, você se torna aquele que perdoa. E aí você não vai para casa com rancor, você não vai para casa com remorso, você não vai para casa com coisas que estão corroendo a sua felicidade. Irmãos, quando nós falhamos em usar a força do reino, a gente acaba usando o reino da força. Preste atenção nisso, quando a gente falha em usar a força do reino, a gente acaba entrando no reino da força. E não é Star Wars. É a força do cão.
Deus está chamando você. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: eu também quero ser como aqueles que estavam ansiosos para entrar no reino. Eu quero nutrir meu coração. Diga isso: eu quero nutrir meu coração. Esse esforço do reino. Irmão, eu chamo vocês a usarem a força do reino, porque para entrar na dimensão do reino, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados essa manhã a renovar a nossa motivação, a renovar o nosso anseio. Como foi que você começou? Como foi que você começou a sua vida cristã? Foi se revestindo de Cristo, foi se conectando a Cristo. E eu quero te animar a renovar isso. A Bíblia diz que todos estavam ansiosos por entrar. Eu quero te convidar a você despertar também a sua consciência da batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Todos, a Bíblia fala que todos forçavam a entrada. Eu quero declarar essa manhã sobre a tua vida que muitas batalhas que você está enfrentando, muitas lutas, muitas barreiras que você está enfrentando, pela força do reino, elas vão ser derrubadas. Você vai quebrar o cerco do inimigo na tua vida em nome de Jesus. E você não vai fazer isso na tua força, você não vai fazer isso na tua inteligência, você não vai fazer isso na capacidade, você vai fazer na força do reino. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu quero te convidar essa manhã a você se reposicionar no espírito. Escute essas 3 coisas. Faça assim, faz aqui para você me acompanhar. Então, olha os meus convites essa manhã. Primeira coisa, eu quero te animar. Faz assim, faz assim, faz assim. Eu quero te animar a você renovar a sua motivação. A sua motivação de entrar no reino, de viver o reino, de realmente ver o reino de Deus se cumprindo na sua vida. A segunda coisa que eu quero, faz um 2 aqui, por favor. Eu quero te animar a você despertar a sua consciência da batalha espiritual. Há uma luta contra você, há uma luta, o inimigo quer cegar você, o inimigo quer impedir você de ver o reino. E a terceira coisa que eu quero te falar essa manhã, eu quero te animar. Faz um 3 aí, por favor. Vamos nos reposicionar no Espírito. E para fazer isso, existem passos muito práticos. São simples. Para que a gente possa renovar a nossa motivação de ver o reino, de viver o reino, lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para que nós possamos, de novo, ver a guerra espiritual que nós estamos enfrentando e nos posicionar bem no lugar onde Deus nos colocou, nós precisamos, primeiro, identificar, renunciar e reposicionar. Precisamos identificar ideias, irmãos, e posicionamentos que não funcionam no reino. Outro dia veio uma moça, uma senhora, no final do culto, ela falou: pastor, eu briguei com a minha irmã. Eu briguei com a minha irmã, a briga foi feia, a minha irmã não fala comigo por causa disso, disso, disso. O que eu faço? Eu falei: vai lá e pede perdão para ela. Daí ela virou e falou assim: mas não fui eu, pastor, foi ela. Falei: vai lá e pede perdão para ela. Mas pastor, imagina, a minha irmã, ela fez isso, isso, isso. O senhor está querendo que eu me humilhe, que eu vá lá pedir perdão para ela? Eu falei: exatamente. Usa a força do reino. A força do reino não é a briga, a força do reino é o perdão, é a reconciliação. Usa a força do reino. Passou um tempo e ela veio: pastor, eu quero te agradecer. Eu fiz aquilo que você falou, eu liguei para minha irmã. E eu convidei a minha irmã para um café lá em casa. E ela chegou, quando ela chegou, ela já virou e falou assim: o que você quer de mim? Ela falou: quero te servir um café. E eu quero te pedir perdão. Porque eu, como tua irmã, isso. Acabou tudo. Acabou tudo. É a força do reino.
Às vezes nós estamos usando as armas das trevas. Aí o que faz? Liga para outra irmã, fala, você sabe o que fulana me fez? Aí liga para a prima, minha irmã não fala mais comigo, sabia? Olha, não sei o quê, papapá. Viro a cara, não falo com ela, não olho mais, essa daí morreu para mim. Não vai funcionar, não é a força do reino, é trevas juntando com trevas. Nós precisamos identificar. E essa manhã, eu estou desconfiado que Deus está falando com alguém. Precisamos identificar ideias e posicionamentos equivocados. Você nasceu no reino da luz. Não use as armas das trevas. Revista-se da armadura da luz, e a armadura da luz é Cristo. É como Ele faria. É o seu caráter. Agora, uma vez que você identificou, renuncia. Renuncia. Agora deixa eu te avisar. Olhe para mim aqui um instantinho, olhe para mim. Olhe para mim só um minutinho. Põe a mão no seu coração. Eu quero te avisar com a sua mão no coração para que você não perca ele. Dói. Irmãos, renunciar dói. Renunciar é aquilo que a pastora Eliane pregou outros dias, altares. Altares. Nós estamos vivendo, eu e a pastora Eliane, estamos vivendo dias de altares. Porque em uma determinada situação, nós nos sentimos desconsiderados. Nós achamos que fomos preteridos e nos ofendemos. Já aconteceu com alguém aqui? Ou é só com a gente? Geralmente essas coisas nunca vêm de baixo, vêm de cima, sabe? Quem aqui tem um chefe? Sempre essas coisas vêm, você passa por situações. Então, nós entendemos qual é a força do reino. Deus está usando isso para quebrantar o nosso coração. Deus está usando isso para transformar a nossa vida. Vamos falar mal, não. Vamos ficar rebeldes, não. Vamos nos obstinar, não. Vamos fazer o quê? Vamos orar e vamos falar, Senhor, trata no nosso coração, muda a gente, porque se você está permitindo que Simei, quantos lembram de Simei que apedrejava Davi? O que Davi falou? Deus está permitindo que ele faça isso. Deus está permitindo. É o reino, irmãos. O reino está trabalhando dentro de nós. Então, nós precisamos identificar e precisamos renunciar à nossa força, a maneira de fazer do nosso jeito. Que às vezes a gente fala assim, sabe o quê? Então também nunca mais falo com essa pessoa. Também de mim não vai ter mais nada. Amigo, mas acabou aqui. E aí vamos usando a força do homem. E perdemos a força do reino. Então, irmãos, precisamos identificar, renunciar e precisamos nos reposicionar. Precisamos assumir conceitos renovados do reino. Eu vou terminar aqui com isso. Eu amo essa história do Éber. Vocês devem lembrar que um dia o Éber, que é o nosso ministro lá no campus Vila Isabel, veio aqui fazer uma oferta. E ele, na oferta, pregou dizendo que Deus era o pai dos órfãos e das viúvas. À noite, ele voltou para fazer a oferta no culto da noite, deixou a família em casa, com filhos pequenos, ele já tinha vindo de manhã. E aí ele diz, de novo, Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. Saiu daqui, quando estava indo para casa, alguém veio no carro dele e bateu no carro dele. Daí ele desce para negociar. A moça falou, não, eu vou pagar e tal. Ele falou, você tem o documento do carro? Ela deu o documento e ele falou, não, mas aqui tem outro nome. Era o nome de um homem. Ela falou, sim, é meu pai, mas é que a gente está no inventário, meu pai morreu. Então o carro está no nome dele ainda. Ele falou, mas eu vou pagar, tudo certo. Tal. Ele falou, tá bom, pegou o telefone, entrou no carro. Quando ele entrou no carro, estava a moça e a mãe. Deus falou para ele, aí está uma órfã e uma viúva.
Daí ele virou para Deus e falou assim: então, Senhor, eu já estou entendendo, eu vou pagar o conserto do meu carro. Deus virou e falou: não, do seu carro não, você vai pagar o seu e o dela. Irmãos, é a força do reino. Acontece que o Heber foi para casa pensando: puxa, eu estava tentando vender esse carro, não consegui vender, e agora ainda me bateram nele, e ainda Deus me pede para consertar o meu carro e da mulher. Mas ele liga para ela no outro dia e fala: olha, eu sou um homem de Deus, Deus falou comigo que eu vou pagar todo o conserto do meu e do seu carro. A moça começou a chorar lá, do outro lado, estava longe de Deus. Acontece que ele botou o carro dele para consertar numa oficina, junto com o carro da moça, consertaram o carro da moça, consertaram o carro dele. E nesse ínterim, uma pessoa apareceu na oficina, se interessou no carro, o cara da oficina ligou para ele e falou: olha, tem uma pessoa interessada no seu carro. Ele vendeu o carro lá na oficina R$10.000 mais caro do que ele estava vendendo. Pagou, irmãos, pagou o conserto todo. Porque o que Deus te pede, Ele provê para a tua vida. Mas só experimenta isso quem vive o reino, quem vê o reino. Só Ele pode ver. Naquele dia ele pôde ver o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E porque ele agiu em fé, ele se apossou do reino. Desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Eu quero criar uma ansiedade no nosso coração, para que nós como igreja não vivamos, irmãos, a estrutura da igreja, mas que nós como igreja vivamos o reino. Porque quando nós vivemos o reino, meus irmãos, vocês vão chegar aqui domingo, vocês não vão chegar aqui perguntando: Deus, o que você vai me falar? Deus, como que você vai resolver aquele meu problema? Vocês vão chegar aqui e falar: pastor, eu preciso contar alguma coisa que Deus está fazendo, você não está acreditando no que está acontecendo na minha casa, no meu trabalho, o senhor não sabe o que Deus fez. Vocês vão vir como os discípulos que voltaram depois, quando Jesus enviou os 70 voltando: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Que vocês vão estar vivendo o reino. Irmãos, quando nós vivemos o reino da riqueza vai sofrer violência. Sabe por quê? Porque ele vai ser atropelado pelo contentamento e generosidade. O reino do conhecimento vai sofrer violência, porque a simplicidade e a humildade vai passar por cima dele. O reino da fama vai ser invadido pelo reino do serviço. Ninguém vai estar aqui perguntando qual é a minha posição, é o que eu posso fazer para servir, como eu posso ajudar. O reino do entretenimento, o reino dos prazeres, vai ser subjugado pela santidade. O reino, queridos, do direito, da justiça humana, vai sofrer violência pela mansidão e pela paz. O reino da honra, do reconhecimento, vai sofrer também violência pelo conhecimento de Deus. E sabe o que vai acontecer? Quando as pessoas virem isso na nossa vida, involuntariamente elas se voltarão para Deus. Eles verão as boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Fica de pé comigo, eu quero orar com você.